Terra firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal. Opa, vou arrumar minha camisa aqui. Esse aqui é o canal Terra Marduk. Esse aqui é o canal. Não é o canal Marduk, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou pedir para você deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, dar uma força aí, né? Não custa nada. E hoje eu recomendo uma série só sobre shockumentaries. O que é um shockumentary? É um documentário feito para chocar, tá legal? Quem iniciou isso daí foi um documentário italiano chamado Mundo Cane, que eu vou falar dele aqui nessa série, mas em primeiro lugar eu vou falar do filme mais clássico dessa linha, né, de shockumentaries, que é trazer a realidade para as pessoas verem animais sendo abatidos. Não é uma coisa que eu recomendo vocês assistirem, tá? Apesar de eu estar recomendando aqui na série, eu recomendo. Se você é uma pessoa que não gosta de ver morte, não tem sensibilidade em relação a animais, eu recomendo não assistir, tá bom? Esse é um recomendo que eu não recomendo. Calma. Do que eu vou falar aqui? Eu vou falar do Faces da Morte, tá? Então eu tenho aqui, ó, Face of Death 1, que vem com um documentário especial aqui nele, né? Faces da Morte 2, né? Faces da Morte 3, fez tanto sucesso. Isso aqui a gente assistia em VHS na locadora, né? Ir lá pegar na locadora do João. Faces da Morte 4. E tem o Faces da Morte 5 que não tá aqui comigo, aqui na casa da minha mãe, nem tá comigo, ele tá emprestado. Que na verdade ele é uma coletânea, que é The Worst of Face of Death. O primeiro saiu em 79 e o último, o Worst of Face of Death, saiu em 1987. Quando saiu o último do Faces da Morte, o Faces da Morte já tinha ficado para trás, né? E aí eles vão relançar esse primeiro aqui, que é uma caixa, na verdade, né? Ó, que eu até trouxe aqui. Deixa eu pegar aqui, que é o primeirão, tá aqui. Deixa eu ver. Ah, não. Então esse aqui era uma caixa. E esse aqui é uma edição especial do primeiro, que ele vem com um documentário assim, Face of Death, Fact or Fiction, ou seja, fato ou ficção. E aqui você vai ter uma coisa muito louca, assim. Eu tenho um documentário que chama Snuff, The Death Caught on Camera, que tem o diretor do Faces da Morte dando depoimento. Então o que acontece? Qual era a proposta do Faces da Morte? Ele, ele vai seguir a ideia do Mundo Cane, tá? Depois dele vai vir o Traces of Death, que é uma outra pegada muito bizarra, assim, que eu vou falar dele, tá até separado aqui o Traces of Death, que também vão ser 5 volumes. Então o que acontece no Faces da Morte? Eles queriam mostrar como... Ele tem uma questão filosófica por trás dele para mostrar um monte de bagaceira. Então, na verdade, ele é um filme apelativo, ele é um filme... Então aqui é um recomendo massa, eu acabei de ter essa ideia aqui, nem tinha pensado nisso, mas ele vai cair no recomendo massa, até porque não é para todo mundo assistir, não é qualquer um que vai curtir assistir isso daqui. Mas o que acontece então? O Faces da Morte, ele vem como se fosse tem um personagem que ele faz, que ele é um médico legista, né? Meio engraçadinho, aquele médico que come o sanduíche e faz a necrópsia e tal. E ele tá questionando a morte. Então ele fala assim, como que a vida é frágil, ele faz uma elucubração filosófica da fragilidade da vida, de como tudo é transitório e tal. Ele vem com papo nessa pegada aí, mas na verdade é um motivo para mostrar um monte de bagaceira que vai chocar as pessoas. Então ele vai falar assim, quais são as faces da morte, The Faces of Death, né? Então no documentário eles vão mostrar vários tipos de imagens relacionadas à morte. Então vai ter uma grande sequência de abatedouros, né? Então os animais que morrem para a gente poder comer, você vai ter
acidente de carro, então ele vai falar da Autobahn e vai mostrar uma série. Então, qual foi o grande lance que chamou a atenção nesse documentário? Ele, diferente do Mundo Cane, que ele mostra as coisas num contexto, e tem um outro italiano também que vai sair antes, que ele mostra num contexto sócio, África Adio, né? África Adio, o Adio, depois eu vou ver direitinho, então eu vou apresentar aqui também. Que ele mostra num contexto antropológico as coisas acontecendo relacionadas à execução, morte, abatendo animais. Nesse aqui ele vai ter essa ideia de chocar mesmo, mostrar. Então foi a primeira vez que muita gente teve contato, tanto que esse filme ele entrou como um dos 50 filmes mais cults da história, por ele ter mostrado um universo que as pessoas não tinham muito contato. Então você vai ter imagens, logo no primeiro, de necrópsia, você vai ter gente morta. Então era muito pegar o aftermath, que eu já falei, que é depois do ocorrido. Então tem muita morte, muita imagem de gente morta em acidente de carro, tiroteio, tem as imagens do Joelma aqui do Brasil. Então eles vão fazer um grande compilado de imagens de pessoas que foram filmadas morrendo ou cometendo suicídio. Agora, você vai ter os clássicos do Face da Morte. Então ele vai mostrar, por exemplo, que chegou a aparecer no Ratinho várias vezes, o cara morrendo na cadeira elétrica, o pessoal comendo cérebro de macaco num restaurante no Oriente, né? Cenas da polícia prendendo o cara com tiroteio e tal. E você vai descobrir mais lá na frente, eu descobri nesse documentário do Snuff, The Death Caught on Camera, e depois sai aqui nesse fato ou ficção do Face da Morte, que você tem o diretor do Face da Morte explicando que 50% das imagens são fake, são encenadas. Então você tem lá, por exemplo, um cara que a perna dele caiu, que a perna dele foi arrancada porque um carro caiu em cima dele. O cara explicou, aquilo ali não era, aquilo ali não foi. O que mais choca as pessoas são dois clássicos do Face da Morte. O cara morrendo na cadeira elétrica, que é encenado. Ele explica lá como foi feita a encenação. Ele fala assim, aliás, se o nosso filme não fosse tão tosco e fosse levado a sério, aquele cara merecia ter ganhado o Oscar de melhor atuação. Porque até hoje tem gente chocada com ver aquela imagem e aquele cara não tinha nada. Ele explica, a hora que começa a sangrar os olhos do cara, que era uma coisa que impressionava pra caramba, ele fala, tem 2 tubos ali jogando sangue de mentira e aquela baba dele branca é antiácido, é sorrisal. E a do pessoal comendo o cérebro do macaco. Então ele fala que muitas das imagens que aparecem lá são reais, tem coisa da polícia atirando em pessoas, gente viciada em droga, tendo uma bad trip e a polícia tendo que prender, mas eles também fizeram por exemplo, tem uma hora lá que tem uma mulher que pula. Então aquela imagem da mulher pulando ela é verídica, mas eles mostram a polícia subindo atrás dela e fica todo... E a mulher esperando... Ele falou assim, não, a mulher tava lá e pulou. O que a gente fez? A gente dava uns pauses e inseria a cena dos caras subindo, correndo em volta e tal. Então eles pegaram ou imagens verídicas ou situações que eles estendiam para poder parecer mais dramática. Ou inventavam, como no caso do macaquinho, que é uma cena que é clássica, que todo mundo falava, comentava disso, e principalmente o cara morrendo na cadeira elétrica, que é a grande farsa de todas, e tem gente que vai assistir esse vídeo e vai falar, não acredito, é mentira. Tem o diretor do filme, não sou nem eu também me senti enganado, e eu me senti assim, mano, durante muito tempo eu vi aquilo ali, aquilo me chocou, né, documentary, e foi uma grande encenação. Mas qual foi o serviço cinematográfico? O Faces da Morte, ele trouxe pra gente a violência e o lado sombrio que a gente via nos jornais
de um modo que... Então tem muita coisa lá que é real. Você tem o cara que é devorado por leões, porque o cara desce para filmar os leões. Você vai ter o cara que é devorado por um urso. Você vai ter gente tomando tiro, aquilo aconteceu de verdade. Você vai ter algumas cenas de suicídio. No terceiro filme, eles dão a entender, e esse doutor ele aparece no primeiro e no segundo filme. No terceiro filme, eles dão a entender que ele teria morrido. E aí eles começam o terceiro filme com a cremação dele. É outra coisa que é mentira. Mas eles vão mostrar uma pessoa sendo cremada de verdade, assim, rituais que acontecem pelo mundo, que já tinham no mundo Kanye, eles pegam algumas imagens. Então eles vão pegar uma série de filmagens de domínio público ou de programas de televisão, coisas que apareceram, que pegaram, assim, de acidente de carro. Então você tem coisa da Fórmula 1, você tem coisa da NASCAR acontecendo, né? E eles vão colocar isso. Então eles vão colocar como que a morte... E o conceito é esse, como que a morte pode se apresentar para as pessoas. Então foi uma série de filmes, de documentários, de shockumentários, que marcaram muito uma geração, principalmente nos anos 80. Então era aquela coisa... E assim, você tinha isso na locadora que você podia alugar. Eu aluguei os 5 Faces da Morte aqui perto da casa da minha mãe, né? Quando eu morava aqui no Parque São Vicente, em Mauá. Na locadora do João, que eu falei. Então era uma coisa, a gente juntar o pessoal passar mal assistindo, porque são coisas chocantes. E principalmente você saber se algumas delas você não sabia, que um monte de coisa ali era encenado. O problema é, as que não são extremamente chocantes. Então você tem gente sendo desmembrada, umas coisas assim. E as que sugerem também são sugeridas de uma maneira que impressiona demais. Coisa que... O que mais chamava atenção, assim, que muita gente passava mal, a gente juntava para assistir e você comentava com as pessoas, eram as necrópsias, coisas que ninguém nunca tinha visto, né? Assim, ninguém tinha acesso a ver uma coisa dessa. E o lance da cremação, assassinato, animais sendo abatidos, era uma coisa que até hoje, assim, me incomoda demais de assistir. E quando chega na parte de matar animal, por exemplo, eu passo. As pessoas eu seguro um pouco para dar uma olhadinha, assim. Mas ele vai iniciar ele vai mudar esse paradigma do shockumentary e ele vai iniciar essa linha de shockumentary apelativo, tá? Então, o Faces da Morte, acho que o grande problema e serviço que ele prestou, mas de serviço, é ele ser um filme extremamente gratuito, de violência, de coisas chocantes, de coisas impressionantes, para você olhar e comentar com as pessoas. Falar, pô, eu vi uma decapitação, eu vi né? Que você vai ter isso ampliado cada vez mais. Aí na sequência você já vai ter o Traços da Morte e depois eu vou falar de outras coisas que vão surgir aí que são assustadoras. O Banned from TV, por exemplo, que é outra linha assim, que não chega a ter nem narrativa, né? O Banned from TV é uma imagem atrás da outra, assim, você não tem nem o narrador. A grande vantagem do Faces da Morte em relação a esses documentários de violência explícita é essa. É ele tentar discutir uma questão lá, como a questão da morte, né? Dos vários aspectos da morte, dos vários momentos em que a morte pode ocorrer, e tentar ter uma filosofia ali dentro de uma apelação. O Traços da Morte vai ser o primeiro, vai pegar um pouco isso, depois eu comento dele lá como que ele vai ser em particular, tá? Então eu recomendo, mas tome muito cuidado. Se você for uma pessoa que é impressionável, se for menor de 18 anos, é um filme hoje que você até acha em algum lugar aí, que você não vai achar em streaming, é uma coisa mais difícil, mas que marcou muito, principalmente os anos 80. Então o primeiro é de 79 e o último, que é o The Worst Face of Death, saiu em 87 e é uma coletânea de coisas bizarras acontecendo, assim. Aí ele tenta dar um ar meio irônico, meio humorístico em uma outra passagem, assim, mas não funciona, não. Ele é um filme bem desagradável de assistir, assim, e não é para qualquer um e para qualquer momento. O poema de hoje é sobre a morte, né? Porque, assim, qual é a grande lição do Faces da Morte? Apesar dessa apelação deles e tudo mais.
Meu, todo mundo tem curiosidade de saber como é, como que fica. A gente vê um acidente, às vezes a gente não quer desviar os olhos, mesmo não querendo ter visto, né? E ele vai saciar um pouco dessa curiosidade mórbida que a gente tem. O sentido da vida, então o poema chama A Morte à Espera. O sentido da vida só se apresenta ante a inevitabilidade de antes de cerrarmos os olhos, talvez pela última vez, pois nem isso sabemos também ao certo. Buscamos uma eternidade falsamente confundida com uma imortalidade, onde, numa entrevista com o vampiro, podemos descobrir que a experiência acumulada em um corpo mortal a esvazia de sentido, justamente por ela se repetir contínua e infinitamente, nos mesmos ciclos em diferentes eras, das mesmas coisas de sempre, sempre sem sentido real. E se isso não tiver um dia um fim, então saberemos o que é de verdade o inferno. Esse poema eu fiz baseado na entrevista com o vampiro, né? Quando ele coloca lá que ele fala assim: meu, ser imortal é talvez a maior maldição que o ser humano pode ter. Viver a vida infinitamente e ver a morte se repetir ao seu redor, né? Eu já falei isso aqui em outros vídeos. E o Face da Morte vai trazer isso de uma maneira incômoda demais, por ser 50% dos casos verdade. Você vê a do Joelma lá, assim, você vê que aquilo está acontecendo, assim, aquelas pessoas morreram de verdade, e você vê a fragilidade do corpo humano, é muito desagradável, assim, e mexe demais. Ele é um filme que, mesmo que você tente ver de boas, assim, não rola. E ele era um dos filmes favoritos de assistir, esse, o Trace of Death, pelo Armin Wines lá, que é o canibal que eu falei aqui no Sexta Sombria, o canibal de Gotemburgo. Diz aí, você já assistiu Face da Morte? Você passa longe de um filme desse? Eu recomendo fazer isso, tá? Porque tem coisa que depois não dá pra gente desver mais, entendido? Então eu sempre falo pra pessoa, se você não viu, não veja, evite. Mas eu tô falando aqui porque é uma curiosidade e é uma coisa que chama muito a atenção das pessoas, né? E durante muito tempo marcou uma era do pessoal da videolocadora, assim, né? Isso é da época da videolocadora. Diz aí se você já assistiu algum Face da Morte, algum filme nesse sentido, o que você acha disso, se você acha apelativo. Dê sua opinião, dê seu like, seu dislike, a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.